Programa Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um programa em que a gente pretende falar sobre as coisas da política e ouvir dos nossos convidados o que anda acontecendo hoje, particularmente, na Câmara de Vereadores de Goiânia. Estamos recebendo 2 vereadores. Está aqui Elias Vaz, que é do PSB. Tudo bem, vereador? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos assistem. É um grande prazer estar aqui contigo. Grande prazer também recebê-lo. Grande prazer também receber o outro vereador que aqui está, que é do PDT, Paulinho Graus. Tudo bem, vereador? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Elias. Para mim é um prazer novamente estar aqui no seu programa. Prazer também recebê-lo. A gente vai para um intervalo bastante rápido e já volta. Fique ligado. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Muito bem, programa de hoje recebendo 2 vereadores. Está aqui o Paulinho Graus, que é do PDT, e está aqui Elias Vaz, que é do PSB. Semana que vem, a Câmara de Vereadores de Goiânia deve começar a discutir uma questão que interessa muito a você, telespectador, que é a questão do IPTU. E de uma, digamos, armadilha, vereador, que foi deixada lá, que o senhor pretende desarmar, mais ou menos isso? Exatamente. A administração anterior, nós tivemos um aumento do IPTU em 2015, que não valeu só para 2016, né? Na verdade, em 2017 agora foi aplicado o aumento do IPTU novamente e continua tendo aumento nos anos seguintes. Então tem caso, por exemplo, que além da inflação, você tem aumento até de 15% mais a inflação todo ano. Então nós estamos, na verdade, alterando, foi inclusive aquela votação que nós tivemos lá, domingo à noite, aquela coisa absurda, né? Então nós estamos querendo tirar esse artigo, revogar esse artigo que estabeleceu o aumento contínuo, né? Até porque a sociedade já não aguenta mais, né, esses aumentos, não aguenta mais pagar impostos tão altos como nós temos hoje na nossa sociedade. E a expectativa, né, em relação a outros vereadores, já começou vindo aqui o Paulinho Graus. Como é que o senhor pretende votar? Olha, a sociedade não aguenta mais pagar imposto. A gente vê que o retorno está muito pequeno, os impostos cada dia aumentando mais, estão falando aí, imposto de renda 35%. O presidente da República voltou, parece que atrás disso, falou que não tinha possibilidade disso. Então a sociedade não aguenta. O que a gente tem que fazer é dar condição do prefeito trabalhar sem apertar a condição do contribuinte, que não aguenta mais pagar essa carga tributária. Como o senhor disse, né, está aumentando e, como disse Temer, né, que ia aumentar uma coisa, depois voltou atrás, mas aumentou outra. Por causa da opinião pública. A opinião pública bateu em cima disso. Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, a gente vê aí, vai abastecer o carro no posto de combustível, preço lá em cima. Nós sabemos que nós temos um problema muito sério na administração, e não é só em Goiânia, em várias administrações pelo país afora, que é um problema de gestão, né? Nós precisamos otimizar, na verdade, os recursos públicos. Não dá para a gente, toda vez que tiver um problema, né, você correr e fazer com que o contribuinte seja mais penalizado ainda. Quer dizer, o dinheiro não está dando, então vamos ter mais eficiência, vamos cortar as gorduras, vamos tirar carga comissionada, vamos gastar realmente o recurso aonde tem que gastar. Não dá para a gente, toda vez que tiver uma crise na prefeitura, tiver uma dificuldade, você querer aumentar impostos, e assim como o governo federal e outros governos. Tem crise na prefeitura, aumenta imposto. Tem crise no governo federal, aumenta imposto. Aí não dá. Aumenta a gasolina, igual o governo fez. Isso aí tem que parar, tem que acabar com isso. Uma vergonha. Expectativa que o senhor tem para que isso seja derrubado? Olha, eu penso que os vereadores viram muito bem, né, na última eleição, que exatamente os vereadores que votaram por esse aumento, o vereador Paulinho Graus, por exemplo, votou contra, peitou a administração, inclusive. Os vereadores que votaram a favor desse aumento pagaram caro
nas eleições. Acho que não adianta, hoje nós temos redes sociais, hoje não adianta pensar que o eleitor vai esquecer, não, porque na época da eleição circula tudo de novo, né? Quer dizer, as pessoas que votaram a favor desse aumento, na verdade, foram duramente criticadas pela sociedade e pagou caro na época da eleição. Então, eu penso, né, que os vereadores que entraram agora têm esse exemplo aí, né? Acho que o exemplo que aconteceu no passado. E muitos deles se elegeram exatamente com o discurso que seria contra esse aumento do imposto. Então, eu penso que até por coerência, a maioria dos vereadores devem aprovar esse nosso projeto. Coerência não, pura pressão. Pressão, e tem que ter pressão do telespectador que está vendo a gente nesse momento, né, vereador? Tem que ter pressão mesmo, porque afinal de contas é o seu bolso, né, que está sendo tungado por conta de, como disse o vereador Elias Vaz, por conta de má gestão, não estou me referindo especificamente a essa gestão, mas por conta de más gestões, né, que acontecem historicamente e que tem que mudar com esse novo tempo das redes sociais, com esse novo tempo da internet. Inclusive, Paulo, é uma das coisas que a gente só fala do executivo. A gente tem que olhar também nós, o legislativo também, que é aquela casa de leis, aquela casa absorve 9 milhões por mês. A gente tinha que dar um exemplo à sociedade, tentar reduzir gastos, devolver prefeito, ver se tem como direcionar, às vezes, essa verba que vem para a Câmara e devolver na forma de saúde, de um tomógrafo, de hospital, de alguma forma, porque também nós temos que fazer nosso papel. Nós já tivemos vários exemplos, vários presidentes já devolveram, inclusive da Câmara no final da gestão, chegou a devolver recursos, que eu acho importante. Foi jogo de cena. E talvez... jogo de cena, porque na verdade o que deveria fazer é o que o senhor disse, reduzir os gastos. Claro, também. Porque se reduz os gastos, o senhor disse que a Câmara custa quanto por mês? 9 milhões. 9 milhões dá quanto dinheiro. por dia? Dinheiro demais. 300 mil reais por dia é o que custa, então, a Câmara de Vereadores de Goiânia. Vale a pena? O seu dinheiro está sendo bem aplicado, está sendo bem investido? Aí que eu venho a dizer. Eu sou um crítico dos projetos inconstitucionais, o Elias sabe disso. O Elias foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu também fui. Daqueles projetos autorizativos, são projetos, às vezes, ideias maravilhosas, mas na competência não é do vereador, é do prefeito. Aí criou-se na Constituição uma brecha de autorizar o prefeito a fazer. Ora, eu estou autorizando o prefeito a fazer, já que a Constituição autorizou ele. A Constituição autoriza o prefeito, o executivo, a fazer aquilo. Aí eu autorizo também. Olha só. Então, eu sou crítico desses projetos autorizativos. A gente tinha que fazer o papel de fiscalizar. O papel do Elias é um papel de fiscalizar os projetos, os contratos, fiscalizar. O meu papel, eu já fiscalizo o que o prefeito tinha que fazer. Falta médico, o cais tem que abrir, falta asfalto, falta iluminação. Eu gosto de levar esses benefícios, cobrar do executivo, que leve esses benefícios para a sociedade. Mas quando o senhor leva esses benefícios para a sociedade... Eu não, prefeito. Sim, quando o senhor que disse. Eu peço. O senhor disse que leva. Não, eu peço. O senhor disse que leva. Então, o senhor está corrigindo. Estou corrigindo. Está corrigindo. Então, na medida em que o senhor pede esses benefícios, o senhor está fazendo nada mais que a sua obrigação, mas, na verdade, quando eles chegam à comunidade, o senhor está lá para falar, fui eu que trouxe, e está certo em fazer isso. Só que acaba sendo uma coisa... Eu faço até diferente, eu levo a comunidade no executivo, não precisa nem de eu falar, eu marco reuniões com o secretário, levo a população lá, falo com o prefeito, falo com o diretor, a população já sabe, não precisa de eu falar isso. Sim, mas convenhamos que é um trabalho que não caberia. De fiscal, cabe sim. Não, fiscal, sim. Se o prefeito tem o dever de trocar aquela lâmpada, ele não troca, o papel é nosso, fiscal. Se ele tem o dever de colocar um médico naquele posto de saúde, o médico não está lá, o dever é nosso. Se falta remédio lá no posto de saúde e não tem, o papel é nosso fiscalizar. Desde que não haja troca de votos. Esse é um papel nosso, é fiscalizar. Desde que isso não seja trocado por votos. Eu acho que uma coisa é o seguinte, o vereador Paulinho levanta um aspecto que é importante, a cobrança da boa execução das políticas públicas faz parte do fiscal. Afinal de contas, nós fiscalizamos não é só o gasto de dinheiro público quando tem corrupção, mas o gasto também é feito sem dar a devida assistência à sociedade. Agora, o que não pode haver é barganha, né? Vamos usar uma palavra aqui, tipo assim, olha, prefeitura vai lá e faz um posto de saúde no meu bairro, que é obrigação da prefeitura fazer, em troca eu vou votar tudo que o prefeito quiser. Quer dizer, infelizmente, Paulo, eu estou falando isso, é só ver agora o governo federal. Está lá uma crise estabelecida, que os deputados que votaram contra, na verdade, a aceitação do processo contra o Temer, está lá cobrando para tirar os cargos dos deputados que votaram pela a instalação do processo, né, pelo prosseguimento,
né, para tirar o cargo dele, para passar para os outros. Quer dizer, isso está sendo tratado, Paulo, não é escondido, não. Eles vão mais para a imprensa dizer isso. Desavergonhadamente. Não, essa barganha é discutida assim abertamente. Né? Quer dizer, o Temer, todo mundo sabe que reuniu com várias bancadas, reuniu com vários deputados, fazendo acordos. Né? E a liberação de emendas chegou a mais de 2 bilhões de reais. A liberação de emendas, liberação de cargos, estrutura, quer dizer, a estrutura governamental sendo loteada em troca de barganha política. Quer dizer, isso está errado. Né? Então, quer dizer, uma coisa é o aspecto da fiscalização. Eu acho que é legítimo isso que o vereador Paulinho colocou, de reivindicar melhorias para o bairro, reivindicar boa qualidade de prestação de serviço público. Outra coisa é você vincular a sua independência a uma política ou a uma concessão qualquer da prefeitura. É o toma da cá. E uma das coisas, só para completar essa ideia do Elias, eu já estou na Câmara há 4 legislaturas, uma como suplente e 3 efetiva. Eu nunca vi na Câmara, na minha passagem, vi no Darcy Acorce, as emendas se transformarem em verdade. Aqui, centenas de emendas o vereador coloca lá, ideias ótimas, maravilhosas, construção de CIMEI, asfalto, várias coisas boas. Elas nunca se transformam. Por quê? A Constituição não obriga o prefeito a transformar aquela emenda em realidade. É o que eu falo. Ele faz se quiser. Paulo, tanto é que o orçamento impositivo é para isso. Quando eu vou votar orçamento, eu me abstenho e falo assim, eu não voto peça de ficção. Porque é peça de ficção. Ficção. Não vale nada. É enganação. Entendeu? Aquilo é enganação. Quer dizer, eu nem voto aquilo, eu nem perco tempo em ler mais isso, em discutir, porque se a gente não realmente colocar como positivo, porque, Paulo, convenhamos, um vereador que está lá no bairro, tem muito mais legitimidade e condições de discutir com a sociedade o que eles precisam que um técnico lá da prefeitura. Porque quem faz a decisão de fazer uma ponte ou não, fazer uma escola ou não, são técnicos. Sim, são técnicos. Então, na verdade, não houve a sociedade. Eu, sinceramente, quando a Constituição disse, mas ela cometeu esse erro, não colocou como obrigatório, que quem vota a peça orçamentária na verdade, é o legislativo, ela delegou a ele para dizer onde é que vai aplicar os recursos. Quer dizer, agora o problema é que não é impositivo e o governo faz o que quer. Né? Mas, na verdade, o Congresso, as assembleias, as câmaras teriam muito mais condições de aprovar aonde vai aplicar o recurso e o Executivo executa, como diz o nome. Mas quem decidiria aonde aplicar seria o Legislativo. Que é isso a gente só vê acontecendo com a tal da faca no pescoço. Exato. Não, quando tem a faca no pescoço, como o Temer teve agora, que é muito ruim, né? Ele libera os orçamentos, quer dizer, ele e outros Mas, Paulo, que lá estiveram. Uma das coisas que eu sempre falo para os colegas vereadores, que um vereador só é muito fraquinho a força dele. A população acha que tem força, não é fraquinho. Mas se juntar os 35 vereadores, fica forte. Se cada grupo, se nós construíssemos um grupo de 35 vereadores, falar assim, vamos sortear aqui, qual bairro, qual lugar que cada vereador vai escolher, vamos construir uma escola em tal lugar, fosse os 35 no prefeito, governador... Em que país que o senhor está sonhando agora? Tudo bem, eu estou mostrando, uma cor, um sonho que pode se transformar em realidade. Se os 35 fossem brigassem por aquilo, eu tinha certeza, não tinha prefeito, governador... Inclusive, aquela questão do remanejo, por exemplo, no orçamento, quando dá 20% para o prefeito, acabou. Você pode dizer para quê? Como ele pode remanejar 20%? E 20% é muito mais do que é possível de um prefeito dele mexer, porque tem o custo que é fixo. É óbvio que aí você deu a faca e o queijo na mão para ele. Quer dizer, eu acho engraçado isso. O vereador abre mão de prerrogativa para depois ficar com o pires na mão pedindo... Mas, Elias, só vereador, completando eu isso aí. preciso chamar um VT aqui, vereador. Tá bom. Eu preciso chamar um VT, porque tem muitos assuntos interessantes também. Mas é importante essa questão do remanejo com o Elias, que então, falou que é interessante. Em 15 segundos. 15 segundos. O remanejo de 30%, eu acho até um tanto grande. Mas se colocar 5 também, o prefeito fica aleijado. Tudo ele vai pedir com o Pires para a Câmara e não vai dar tempo de fazer. Mas aí não vai dar tempo, uns 4 anos vazam e as obras não aparecem. Essa que é a questão. Mas tem que procurar o meio termo. Falando em obra, vamos falar de uma que está dando pano para manga, que é o tal do BRT. BRT que demorou a começar, depois, quando começou, fez um estrago por onde passou, né, por onde está ou deverá passar o trajeto, né, do BRT aqui em Goiânia, e a obra acabou sendo paralisada mais uma vez por conta de superfaturamento, por conta de irregularidades no tal do dinheiro, como sempre. Muito bem, essa questão foi discutida lá na Câmara de Vereadores e a gente ouviu um dos vereadores sobre isso. Íris não quer ver o BRT funcionando. A afirmação é do vereador Jorge Cajuru. Eu avisei na comissão especial do BRT, que eu era membro, na segunda reunião eu antecipei isto.
Ele não quer a sequência da obra, ele não quer a obra porque a obra é do Paulo Garcia. O Íris é daquele político antigo, entendeu? Que quando ele entra, obra de administrador anterior, ele não segue de forma alguma. Em entrevista à nossa equipe, o prefeito Íris Rezende se defendeu das acusações. Uma coisa eu posso dizer ao vereador: se existe na minha vida uma qualidade como... Cajuru disse isso naquele dia e depois que a gente ouviu o prefeito Íris Rezende, tivemos o cuidado de voltar ao Cajuru para saber dele. Afinal de contas, o prefeito disse isso, Cajuru. Vamos ver o que o Cajuru respondeu? Tem muitas declarações que o Íris fez e que ao longo desses seus 58 anos de vida pública, a gente não obteve a resposta dele. Eu duvido, eu pago para ver. Eu vou estar aqui vivo, se Deus quiser. Vamos ver se a obra do BRT sai. Você tem visto empenho da parte dele? Nenhum, rigorosamente nenhum. Vereador Paulinho Graus, eu ouço o senhor primeiro, o senhor que é do PDT e o senhor que é da base do prefeito Íris Rezende. E morador do Balneário Meia Ponte, onde o BRT passa. Esse BRT vai continuar? Íris tem interesse em continuar? Ele disse que tem. Eu tenho maior interesse que esse BRT termine. Estão prejudicando demais os comerciantes do Balneário e região. Quem tem interesse? Eu tenho. Mas eu estou perguntando se o senhor vê que se Íris Já tem. estive em reuniões com o prefeito, não senti em hipótese alguma o desconforto dele falar ou mostrar para mim que não tem interesse. Ele tem o maior interesse que isso se concretize. Por quê? Porque é um dinheiro federal que está vindo, um empréstimo, que nós na Câmara aprovamos esse empréstimo para a Caixa, e se não fizer, esse dinheiro vai voltar para lá, não resolve. E o buraco vai ficar. E vai ficar, e é um problema para a cidade que prefeito, 2 legislaturas de prefeito não resolve, Elias. Então nós temos que acabar logo com esse BRT, concretizar, inclusive o vereador Alisson Lima e eu, nós vamos lá na raiz do problema, ver o que é que aconteceu, que erro que está nessas medições, para a gente tentar buscar uma solução. Eu só queria fazer um comentário que eu acho que foi infeliz por parte do prefeito, durante essa semana, Paulo, que ele diz que lamenta que o Tribunal de Contas da União, na verdade, fica criando aí coisas aí para ficar emperrando a obra. Olha, eu entendo que a obra é importante, ela tem que ser realizada, mas ela não pode ser realizada, Paulo, com gente roubando dinheiro público. Tem que tomar cuidado com isso, porque esse pretexto... por exemplo, eu sofri isso, Paulo, agora, nessa questão dos fotossensores. Quando nós começamos a falar que essa empresa tinha um problema, essa que ganhou a licitação estava superfaturada, nós fomos criticados porque estava emperrando. Bom, o final foi que a empresa reduziu em 5.800.000 reais o valor da licitação, entendeu? Porque ela tinha ganho, o valor que ela já ia assinar o contrato, fruto da nossa denúncia. Quer dizer, teve um impasse, mas o impasse provocou uma economia. Então tem que tomar cuidado com isso também. Nós queremos a obra o mais rápido possível, mas não pode ser a qualquer custo, inclusive com chantagens para que, inclusive, empresas se beneficiem com a corrupção. Para encerrar, eu quero ouvir o senhor sobre essa questão. Íris, pegando a questão levantada pelo Cajuru, Íris tem ou não tem vontade de terminar essa obra? Eu penso que o Íris, assim, ele tomou uma tática, e isso eu acho que o Cajuru tem razão. A tática dele é de 2 coisas. Primeiro, terra arrasada. Nada que o outro prefeito fez presta. E as obras que o outro prefeito fez, ele pelo menos retardar para depois ele terminar. Eu acho que ele vai concluir, mas vai concluir mais para frente, para ficar parecendo para a sociedade que ele é que fez e não o ex-prefeito. Tá bem, vamos para o intervalo e a gente tem muito assunto ainda que vem lá da Câmara de Vereadores de Goiânia. Fique ligado. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010.
Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo 2 vereadores de Goiânia. Está aqui o Paulinho Graus, que é do PDT, e está aqui o Elias Vaz, que é do PSB. A gente volta à Câmara de Vereadores para ouvir mais uma vez colegas dos senhores sobre outro assunto que, desde o início dessa legislatura, tem tomado as discussões, que é a questão da eleição da mesa diretora da Casa, em especial do presidente Andrei Azeredo, que, na opinião de alguns, teria sido eleito com o apoio da bancada imobiliária. Será que é isso que aconteceu? Vamos ver. Tudo começou quando o vereador Jorge Cajuru disse que o Wellington Peixoto afirmou que a eleição do presidente Andrei Azeredo foi bancada pelo setor imobiliário da capital. O senhor disse, há indícios que a campanha dele, Andrei Azeredo, foi bancada pelo setor imobiliário. Eu tenho a gravação com a sua voz. Havia indícios na eleição da mesa de que ele teria sido bancado pelo mercado imobiliário, que as reuniões teriam sido bancadas por pessoas infiltradas no mercado imobiliário. O parlamentar se defendeu e disse que não foi bem assim. Jamais falar aí que o Andrei foi bancado, e tenho certeza que não foi. Então, só para deixar bem claro essas questões que foram mal interpretadas no decorrer da semana. Andrei Azeredo, por sua vez, se irritou com o debate e afirmou que não tem nenhuma ligação com empresários do ramo imobiliário. Não cometo e não cometi irregularidades. Não fui bancado por setor nenhum. E que aquele que ficar conversando fiado, falando que não dá conta de conversar e depois se manter, que prove. Respeite as pessoas, respeite os pares. E aquele que continuar conversando fiado vai responder na justiça as afirmações inverídicas que tem dito. Estou cansado desse ponto. Cada hora é um nhenhenhê relativo a cada um dos vereadores. Ou nós nos respeitamos e nos valorizamos, ou isso aqui vai virar uma zona. Que coisa, virar zona. Vereador Elias Vaz, quero ouvir o senhor, tanto que é experiente tanto quanto Paulinho Graus, mas começo pelo senhor. Esse assunto, como eu disse, se arrasta desde o início, né? Essa eleição da mesa diretora já foi contestada, já foi criticada. Exato. E continua, quer dizer, já estamos no mês de agosto e o assunto não morreu. Existe, na opinião do senhor, realmente um indício, pelo menos, de que a bancada imobiliária tenha bancado a eleição de Andrei? Não, na época, inclusive, nós tivemos essas informações que alguns empresários do setor imobiliário tiveram realmente reunido com um grupo de vereadores, né, que esse grupo, inclusive, estava dando suporte, apoio à candidatura do Andrei. Isso foi revelado na época. Vários vereadores afirmaram isso, inclusive, tiveram nas reuniões. Eu achei isso muito ruim. A verdade, agora, não dá para dizer, até pelo comportamento que eu estou vendo hoje dos vereadores, não dá para dizer que esses vereadores que participaram dessa reunião, até porque muitos deles ficaram até surpresos quando viram esses empresários, viram alguns empresários na reunião, disseram isso, inclusive. Então, não dá para dizer que todos os vereadores que participaram da reunião com esses empresários são ligados à bancada imobiliária. Então, não me parece isso, né? Eu acho que nós vamos ter uma discussão séria agora, que é a do plano diretor. Eu espero que o interesse público prevaleça sobre o interesse privado, né? Acho que, efetivamente, eu acho que isso que é importante. Agora, essa participação de diretores imobiliários, de empresários nessa reunião, o senhor considera como um fato normal? Não acho que é fato normal, né? Não acho que é fato normal. No ano, nós vamos discutir plano diretor, empresários interferirem na eleição da mesa. Não acho. Acho isso muito ruim. Para mim, isso foi um precedente muito ruim, que eu penso que acaba afetando a própria casa. É ruim para a Câmara, não é ruim para um vereador só, é ruim para um poder. Porque um poder tem que ser independente, o poder não pode estar a serviço de nenhum setor econômico. Então, é natural que essa discussão aconteça lá, vereador Paulinho? É verdade. O objetivo maior, eu acho que desse ano, é o plano diretor. O plano diretor atende a sociedade e atende também interesses dessa classe que foi citada, de empresários. Qual que é o papel nosso, Elias? É atender a sociedade com o plano diretor e bloquear interesses particulares de empresários. Esse é o nosso papel. E isso vai acontecer pela primeira vez na Câmara? Eu entendo. Porque a gente tem visto ao longo do tempo que isso não tem acontecido. Né? Eu acho que o interesse dos empresários prevalece lá dentro. Paulo, por exemplo, a Câmara aprovou no plano diretor o imposto progressivo. Até hoje a Prefeitura não implementou.
E não implementou porque o setor imobiliário faz pressão para não implementar. Então, assim, até que a legislação do plano diretor, por exemplo, ela traz muitos avanços que contrariam os interesses dos empresários. Agora, o problema é que a prefeitura, infelizmente, parece que tem uma dificuldade enorme de aplicar aquilo que interessa, quando é conflito com o interesse do poder econômico. Quando é para conflitar com o pobre, é impressionante como é feito rápido. Por exemplo, vai fiscalizar o IPTU do puxadinho, por exemplo. O IPTU do puxadinho. Vai uma pessoa, por exemplo, fazer uma obra errada para você ver. A fiscalização vai lá. Agora, parece que quando é um grande, parece que não tem fiscal. Quando é um grande, não tem a ação da prefeitura. Infelizmente, esse é um problema que a gente tem. Em resumo, essa bancada imobiliária age dentro da Câmara e os interesses imobiliários também, muitas vezes, prevalecem dentro do Executivo. É isso, vereador? Eu não tenho conhecimento disso, Paulo. Eu tenho conhecimento do que fato, do que está lá. O plano diretor vai para a Câmara, está sendo um estudo, está tendo uma comissão da Câmara, da Prefeitura, de vários segmentos da sociedade para discutir o plano diretor. Cabe a nós agora saber o que vai vir do prefeito nesse plano diretor para a Câmara, para a gente tentar entender o que vai acontecer com a cidade. O que a gente tem que respeitar na cidade? Respeitar a questão ambiental, temos que respeitar a cidade por um todo, como que coloca um crescimento maior para o Sul. O Sul não tem condição de trânsito, não tem condição de ligar rede de esgoto, não tem condição de sinalização, está um caos aqui o Sul. O que tem que desenvolver? O Norte, mas nós temos um problema com o Norte. As nascentes todas, o banco de estoque de água de Goiânia e da Grande Goiânia está no Norte. Como que a gente vai tratar isso? Esse que é o grande discussão, acho, no plano diretor. Qual lado? Não tem para onde crescer, é o Norte. Mas o Norte a gente tem que ter cuidado com ele. Ali é uma área delicada, a gente tem que ter muito cuidado com o Norte. Mas aí que entra a discussão. O que é? Vamos colocar onde? A cidade vai crescer para onde? Então, Paulo, essa discussão passa por uma questão social, ambiental e empresarial. Agora, empresário que quiser ganhar dinheiro, que depender do meu voto para esse plano diretor, não vai ter. Isso é certeza. Paulo, e assim, eu nem falo que está errado, vereador, ouvir empresário nas suas aspirações. Exatamente. O problema é que você não pode se submeter a outra coisa. O que é estranho nessa história é empresário se envolver em eleição de mesa diretora. Aí é muito estranho. Eu já acho que o próprio executivo, o poder executivo interferir na eleição da mesa, eu já acho que é uma interferência equivocada, né? Agora, empresário participar disso... Pois é, mas teve esse envolvimento? Teve essa interferência? Já ouvi falar, eu não tenho prova disso, mas alguns vereadores falaram que teve reunião, que empresário participou. Eu acho isso um equívoco, né? Então, é isso que foi questionado. Agora, isso é o que eu disse, Paulo, não significa... então, todo vereador que participou dessa reunião tem vinculação com esses empresários? Eu estou te dizendo, tem vereador que falou para mim, eu prefiro não falar o nome, mas criticando isso. E participou da reunião, ficou indignado com isso. Então, mostra que nem todos os vereadores, aqueles vereadores que estavam ali naquela reunião, não pode dizer que, na verdade, estão atrelados ao interesse daqueles empresários. O presidente André Azeredo vai ter muito trabalho, né, para poder mostrar que ele não tem envolvimento com essa bancada e que participou, como o senhor próprio disse, o senhor também confirmou, dessa reunião com os empresários do setor imobiliário na época da eleição da mesa diretora. Quer dizer, é aquela dúvida, né, que ele vai carregar por muito tempo, até que ele consiga esclarecer isso de uma vez por todas. O presidente André Azeredo também tem sido muito criticado por outras razões. E a vereadora doutora Cristina Lopes também, depois de ter um projeto de lei adiado, a votação adiada, ela fez muitas críticas também ao presidente André Azeredo. Veja. Bem, há uma inexperiência do presidente da casa e também as picuinhas, né, as retaliações. É incrível como quando os meus projetos estão sendo debatidos é que ele pede votação no painel, ele pede conferência de quórum e ontem ele pediu conferência de quórum e pediu para alguns vereadores esvaziarem a plenária. Então foi encerrada a sessão por falta de quórum. Mas isso só fortaleceu o meu projeto, mas é impressionante que uma inexperiência o faz agir de forma muito pequena, diminuindo o poder legislativo. Ele é presidente do poder legislativo. Ele tem a grandiosidade do cargo. Não precisaria usar de expedientes tão mesquinhos e tão pequenos. É interessante também que entra presidente, sai presidente e as críticas
são muito contundentes, né, vereador? Eu penso que ele Quando é que o senhor usou aquela cadeira lá, tem que trocar a cadeira. É tem que trocar a cadeira. Acho que o pessoal, quando senta ali, parece que muda, parece que tem uma mosquinha azul, parece que, né, pica... Todo mundo criticava o Anselmo, todo mundo criticava o Clécio, todo mundo criticava o Irã Saraiva, Francisco Júnior, o Davidson. Eu acho que o presidente do poder, de uma vez por todas, acho que tem que entender. Primeiro, acho que todo presidente do poder tem uma síndrome que eles acham que ser chefe de um poder significa ser chefe de vereador. Ele não tem a hierarquia, né? Todo vereador é vereador. Eu acho que todo presidente tem que ter uma compreensão. Ela usou uma palavra ali, inexperiência. O próprio André, o presidente já me disse isso. Falou, olha, eu tenho dificuldades, eu tenho inexperiência. Porque ele, além de tudo, não é só a primeira vez que é presidente, é a primeira vez que ele é vereador, né? E já assumiu como presidente. Então, eu particularmente... acho que o comportamento dos presidentes tinha que ser diferente, né? Eu acho que eles têm que compreender que a posição deles ali dentro é de representar um poder na sua pluralidade, né? Ele não está ali para defender o prefeito, para defender a oposição. Ele está ali para garantir o andamento democrático, né? Democrático. É saber, ter uma posição lá, que eu e o Paulinho temos posições diferentes, tem que respeitar os dois nas suas posições. E o presidente tem que compreender isso. E, infelizmente, a maioria das vezes os presidentes tomam partido, assumem a posição. Agora, o senhor falou uma coisa aí muito importante, porque momentos atrás o senhor falou que não admite a ingerência nem do Executivo, né, em relação à Câmara de Vereadores. Agora o senhor fala, Andrei é a primeira vez que chegou à Câmara e já foi logo de cara escolhido como presidente. E ele não foi escolhido necessariamente pelo senhor, porque acharam, olha, esse menino tem um futuro brilhante, vamos escolher ele. Foi escolhido por interferência fala de que quem? foi ungido pelo próprio prefeito, né? Então houve uma interferência do Executivo. Exatamente. Né? Isso aí, ninguém tem dúvida disso, de que o prefeito era o preferido dele. Né? Todo mundo já dizia isso. O PMDB queria inclusive, o presidente, né? Acho que o Paulinho pleiteava, vereador Paulinho pleiteava, mas não era o ungido pelo Não era do PDT. Eu sou do PDT. Mas o Hélio Peixoto não era também, não foi também. Mas tinha que escolher um do PMDB. Não tem jeito, não tem jeito. Era o PMDB. Foi escolhido alguém do PMDB. Agora, ele foi escolhido não apenas para ser presidente da casa, mas para suprir também uma função que até hoje está vaga lá de líder do prefeito. Quer dizer, ele tem tanto assim a preferência do prefeito Íris, que ele mesmo faz as duas funções? Eu acho até que não, sabe? No início, ele assumiu uma posição muito, assim, de defesa do prefeito e agindo como se fosse o líder do prefeito. Eu mesmo fui um dos que critiquei, falei, olha, a sua função aqui não é ser líder do prefeito, você é presidente do poder, você tem que tomar cuidado com isso. Eu sinceramente, eu acho que o presidente, de maio para cá, tomou uma posição diferente. Ele deixa as pessoas se manifestarem sobre essa questão, mesmo quando é contra a prefeitura. Eu acho que nisso aí, eu acho que ele tomou uma posição melhor. Para a gente encerrar o bloco, vereador Paulinho, quando é que o prefeito Íris vai escolher um líder lá, ou não vai escolher nunca? Primeiro, ele recolheu todos os projetos dele, do Executivo, todos. Está vindo agora, parece que está tendo negócio de uma área pública que chegou lá e veto. Então, todos os projetos do prefeito foram recolhidos. Ele está preparando para mandar um pacote de projetos. A hora que ele mandar esse pacote de projetos para a Câmara, que eu acho que tem que ser esse ano, por causa do processo de votação do ano anterior à execução da lei, ele vai montar a bancada dele, porque não adianta ter líder sem saber quem que é a bancada. A bancada dele ainda não está montada. Eu entendo dessa forma. Ele tem vereadores que estão ligados a ele? Tem. Mas não tem a bancada. O senhor tem ideia de quantos? Eu não sei. Falar a verdade, porque mudam, oscilam. Depende do dia, viu, Paulo? Depende do dia e da tem matéria. Dia que o vereador ali está até satisfeito, que foi atendido em alguma coisinha, aí depois já não é atendido, já mudou. Já mudou. E também tem matéria, né? Tem votação apertada, votação difícil. Depende do conteúdo. O Elias sabe das votações que eu e você já passamos, cada votação que eu já passei, você passou. Então tem votação apertada, a gente sabe disso. Então a gente tem que respeitar a limitação. Cada vereador tem sua limitação e seu projeto. E o prefeito tem que montar isso. E fica uma disputa ali dentro da casa, né? Um vereador querendo se sobressair para ser ungido, né, pelo prefeito, o outro querendo disputar com ele a indicação, enfim, a gente vê muito isso lá dentro da casa. Eu tenho que chamar um intervalo, mas a gente volta rapidinho. Fique ligado. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95 1010 e o WhatsApp
8294-1010. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo 2 vereadores. Está aqui o Elias Vaz, que é do PSB, está aqui o Paulinho Graus, que é do PDT. Paulinho Graus, que já participou de programas nossos em outras ocasiões, falando sobre um assunto que também está nas manchetes e que também mereceu a atenção da Prefeitura por conta do grande risco de desmoronamento. Estou falando da Marginal Botafogo, que sofreu lá um serviço, uma maquiagem, um trabalho por parte da Prefeitura com os seus próprios funcionários. E aí eu faço a pergunta, o senhor tem coragem de passar por lá? Paulo, eu até disse para você, lá é um lugar muito arriscado. Por quê? Ela foi feita na margem do córrego Cascavel, do Botafogo, desculpa. E o córrego passa água toda hora e que é concreto por baixo. E há infiltrações, muitas infiltrações. Tiraram lá 2 grandes infiltrações, só 2 grandes. Certo? Agora tem dezenas lá que são... que você pode olhar na pista à sua esquerda que tem trincas mostrando que ela está tombando. Agora foram tampadas algumas, mas ainda existem. Então o custo de uma recuperação daquela marginal é altíssimo. É altíssimo. E tem que ficar 1 ano, 2 anos ali sem passar carro. Então o impacto para a cidade é muito grande. E não fazer um serviço rapidinho. Mas é 2 anos sem passar lá, né, Paulo? Pois é, mas fizeram em 1 mês. Mas ali foi uma coisa emergencial, senão ia cair tudo. Ali, se não fizesse aquilo, ela ia ter um desmoronamento. Pois é, a chuva está começando. Começando a chuva, o senhor tem coragem de passar lá? Chovendo, não. Não? Chovendo, tem, vereador? Não. Se tivesse... geralmente, Paulo, quando está ameaçando uma chuva forte, eu evito passar na marginal. Eu acho ali, porque ali todos os técnicos que a gente já ouviu, isso até pela imprensa foi divulgado, que ali realmente é uma situação, a marginal tem problemas estruturais, e aí até vamos fazer justiça, Paulo, não é essa administração, isso é coisa bem anterior, né? Ela foi feita, acho que de uma forma muito capenga mesmo. Ali acho que é um problema de obra de engenharia mesmo. E mais, ela transborda, a caixa não aguenta, porque tá construindo muito no alto dela e aí impermeabilizou aqueles lotes lá. E aí vem muita água para ela e ela não está dando conta. E aliás, e ela transborda. E mais, esse modelo hoje, ele é condenado. Hoje, por exemplo, isso aí, antigamente os bancos mundiais financiavam esse tipo de coisa, ninguém financia isso. Porque isso, inclusive, ambientalmente é um desastre. Né? Você acabar com o córrego. Tá bem, esperamos que o prefeito Iris Rezende, né, ouça aqui o vereador Paulinho Graus, ouça o vereador Elias Vaz, ouça a população, né, que tanto cobra uma ação mais efetiva. Lembrando, como disse o vereador Elias Vaz, que essa obra não foi feita nessa gestão, mas passou também por outras gestões de Iris. A gente espera, prefeito, que o senhor tome uma providência, como disse o vereador Paulinho Graus, feche por tempo indeterminado para resolver de vez essa questão e não tomar apenas medidas paliativas que podem representar risco para a população. Como apresentou risco concreto para a população, a questão do mutirama. E aí o senhor é uma pessoa que conhece de sobra o assunto do mutirama. Como é que o senhor vê isso hoje? Paulo, já na época quando adquiriram esses brinquedos, eu além do superfaturamento, eu disse categoricamente que eu achava um absurdo comprar brinquedos que tinham até 40 anos de uso, né? Que é óbvio que isso, nós conhecemos o poder público, sabemos que a manutenção em equipamentos como esse é complexo e o risco de acontecer acidente era muito grande. Nós falávamos isso, aí o pessoal ia falar que eu estava jogando praga, tudo, não é nada disso, porque isso é uma constatação técnica, né? Infelizmente, nós tivemos essa fatalidade, esse acidente grave, né? Que demonstrou, né, que o parque virou um elefante branco, um grande problema. Foram gastos mais de 30 milhões de reais. Naquela época nós falamos até da montanha-russa, que pagou mais caro que 40 anos mais caro que uma nova. Mas esse brinquedo também, embora não foi adquirido naquela época, ele foi reformado, Paulo, pela empresa Astre, aquela empresa que foi... Astre Decorações. Que foi construída 3 meses antes do processo licitatório. Ela foi feita,
fez a obra no Mutirama e adivinha qual foi mais a obra que ela fez pelo país afora? Não é nada. Ela só fez, é uma empresa só para fazer no Mutirama um contrato mais de 30 milhões. Então, ela ganhou... E esse brinquedo... Ganhou 170 mil para reformar esse brinquedo. Nesse brinquedo foram gastos mais de 100 mil reais. 170 mil para reformar esse brinquedo. Só para reformar. Exatamente. Quer dizer, e não reformou direito, né? Porque não trocou o eixo lá que tinha que ter trocado. Então, assim, Paulo, porque é muito claro, né, que infelizmente, agora nós tivemos a responsabilidade do passado, mas também dessa gestão. Porque essa gestão, nós detectamos, Paulo, que desde janeiro o Íris demitiu o engenheiro, foi o prefeito que demitiu, um ato dele, demitiu o engenheiro que estava lá, e aí não contratou novamente, né? Outro engenheiro no lugar. Em compensação, contratou os companheiros. Aí candidato que perdeu a eleição foi uns 50, e aí vai, né? Foi centenas de pessoas aí que estão sendo contratadas. É prefeito do interior que perdeu a eleição. É isso que não dá para entender. Fazendo esquema aí para fazer eleição aí do ano que vem, né? Esse é isso que não dá para entender, porque exatamente na função mais importante, que é a da manutenção, porque se trata de brinquedos velhos, os que já existiam e os que chegaram são todos velhos também, maioria. Trata-se de brinquedos velhos que exigem uma manutenção muito cuidadosa. E deixou-se de contratar exatamente para aquela única função uma pessoa. Em compensação, está lá o presidente do PSDC, está lá, enfim, outros políticos, muita gente ligada à política que não tem ligação nenhuma com aquele assunto, não tem conhecimento nenhum, conhecimento técnico nenhum daquele assunto, está lá no cargo recebendo bonitinho desde o dia 1º de janeiro. Em compensação, o técnico ficou de fora. Não dá para entender. Vamos lá? Paulo, como não dá para entender... Só finalizando a marginal que eu queria colocar... De novo? De novo, eu acho importante. O importante lá, Paulo, é mostrar que ela é importante para a cidade, nós precisamos recuperar ela, mas o futuro dela é acabar, porque hoje, com a água transbordando por cima do asfalto, amanhã vai aumentar o volume. Vai chegar um momento que não vai ter jeito de andar com chuva lá. Então, vai se fechar, vai ter que fechar para fazer uma nova solução. Vai ter que tirar ela de lá, fazer o córrego renascer de novo e colocar ela de concreto em outro lugar. Menos lá ao lado onde tinha que ser plantada as matas ciliares, colocou a marginal. Tem que replantar ela com mata ciliar. Foi um crime ambiental aquilo ali. Foi um crime. Na Coreia, no Japão, tem vários exemplos disso. Tira aquele asfalto, replanta e vamos fazer essa marginal aérea aí, igual lá em São Paulo, de outra forma. Vamos ter que reinventar. Porque o futuro dela ali já está condenado. Cada ano que passa, o volume da água aumenta e a caixa não está recebendo, não está aguentando, ela está entrando para o asfalto. E o volume de trânsito também aumenta cada vez mais. Ela está transbordando, então é uma questão de tempo, ela vai acabar. É uma questão só de tempo, nós temos que tirar ela de lá e replantar onde foi destruído. Né? Tomara que acabe, tomara que seja refeita antes que aconteça uma tragédia ali naquele local, coisa sobre a qual o senhor já alertou, eu já alertei, o senhor já alertou, muita gente já alertou. Vamos lá, falar de outro problema que está causando insatisfação junto aos servidores, aos trabalhadores de Goiânia, que é a questão da reposição da perda salarial. Desde maio, eles estão à espera do pagamento da chamada database. A prefeitura diz que não tem dinheiro, mas existem 2 pareceres técnicos que mostram uma situação diferente. Vamos ver. Os servidores da Prefeitura de Goiânia estão desde maio sem a reposição salarial, que é um direito estabelecido na Constituição Federal. A negociação a gente considera fechada, né? Na última reunião aqui no Paço Municipal, os trabalhadores ouviram do secretário de Governo, Samuel Almeida, que a Prefeitura de Goiânia está com dificuldades de pagar até o salário dos servidores em dia. Foi isso a fala com o Samuel de Almeida, né? Que realmente era desejo da Prefeitura pagar, sabe que tem que pagar, mas que não tinha dinheiro naquele momento para cumprir a folha, que estava rapando caixa. O DIEESE avaliou o orçamento do município de Goiânia e chegou à conclusão de que a Prefeitura tem condições de dar o reajuste sem descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal, está bem abaixo do limite prudencial de 51,30, 42,6, que dá uma margem aí de uma aplicação de reajuste de até 20%. Dentro das informações que estão colocadas e são públicas, né? Outro parecer foi emitido por técnicos da própria Prefeitura e sugere que o prefeito Íris Rezende priorize o direito dos servidores. Isso mostra que a responsabilidade de não ter enviado
desde maio, a database dos servidores é, na verdade, o senhor prefeito Iris Rezende, que está, na verdade, cometendo um ato ilegal por não cumprir o que determina a Constituição brasileira. O que demonstra é que há uma prioridade, né? Uma prioridade da prefeitura de não respeitar a lei e de não cumprir um direito constitucional. Vereador Paulinho Graus, o senhor que é mais ligado ao prefeito Iris Rezende, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, database... Por que Iris não mandou até hoje, na opinião do senhor, essa database? Database é um direito do servidor. Deveria ter mandado, eu acho que foi um ponto que eu acho que o prefeito errou, ou tem os motivos dele, por que ele não mandou. Eu não discuti com ele os motivos que levaram a isso, mas se não tem nenhum motivo financeiro, porque tem o limite prudencial, o DIEESE colocou, porque ele tem que respeitar isso, senão é o CPF do prefeito que vai pagar. 42,6. Tá, mas aí é uma coisa que está no portal, nós temos que ver entre o portal da transparência e a realidade lá, vamos olhar. Se tem uma justificativa plausível, tudo bem, mas se não tem nenhuma justificativa plausível, eu entendo que o prefeito errou. Mas eu tenho certeza que o prefeito não ia fazer uma coisa dessa sem ter uma justificativa plausível. O senhor já levantou a hipótese, vereador Elias Vaz, de que tem dinheiro em caixa, mas que esse dinheiro não é mostrado e nem utilizado. Não é mostrado à população e nem utilizado em obras, ou seja lá o que for. O senhor tem confirmação disso? Olha, eu, na época que eu fiz esse levantamento, essa informação, depois a própria prefeitura, eu entrei com requerimento, confirmou exatamente os dados. Ele chegou a ter em torno de 400 milhões, 300 milhões em caixa, né? E assim mesmo estava atrasando o pagamento. Quer dizer, não é atrasando o pagamento porque tem até o 5º dia útil, mas os servidores sempre recebiam no mês. E aí, mesmo tendo dinheiro em caixa, a prefeitura passou a pagar no dia 3, no dia 4, que isso até, porque as pessoas acostumam, né, Paulo, pagar suas contas. Aí, o que é em dia, né? Está dentro da lei. Aí a pessoa está dentro da lei, mas isso quebrou uma prática. Uma tradição. Uma tradição. Porque, uma programação que a pessoa fazia. Às vezes a pessoa, quando vai fazer uma prestação, o seu cartão de crédito, tudo, ela coloca vinculado ao seu pagamento. Jogou para frente, isso desorganizou a vida de várias pessoas, né? E além disso, o não cumprimento do que prevê a lei, né? Tanto é, Paulo, que aí na matéria coloca claramente, quem mandou para a gente o documento dizendo que é direito do trabalhador e a prefeitura tem que cumprir, foi uma correspondência do departamento lá da Secretaria de Finanças, então quem mandou foi o próprio secretário que me respondeu, dizendo, olha, tem que cumprir. Mas que é claro que ele não disse isso no texto, mas que não é ele que manda, é o prefeito, né? Mas a opinião do secretário de Finanças é a mesma do vereador Paulinho. Tem que cumprir, tem que cumprir. E não tem nenhuma expectativa de que ele cumpra? Eu tenho expectativa, não tem lógica, Paulo. Isso é um direito do trabalhador, ele vai ter que cumprir. Mais cedo ou mais tarde, mas eu acredito que vai ser agora, não vai demorar. A nossa assessoria, inclusive, está estudando, Paulo, a possibilidade de, inclusive, radicalizar com o prefeito, certo? Sim, porque não pode o prefeito deixar de cumprir a lei e ficar, na verdade, impune. O que é radicalizar? Radicalizar significa, por exemplo, isso é crime de responsabilidade? Porque se for crime de responsabilidade, cabe, inclusive, a possibilidade de um pedido de impeachment do prefeito pelo não cumprimento de uma exigência constitucional. Então, nós estamos estudando, inclusive, essa hipótese. O senhor e a sua assessoria? Exatamente. E tenho conversado isso com outros vereadores. Se ele não mandar, por exemplo, até quando? Nós estamos fazendo esse estudo. Mas não é mandar, é mostrar que não mandou porque não quis. Assim, não quis. Agora, se ele provar que tem motivo o parecer da técnico da Secretaria de Finanças não abre nenhuma hipótese dele não cumprir a lei. A lei é clara, né? Se você, por exemplo, tem inclusive um excesso de funcionários, você tem que diminuir os funcionários, mas jamais deixar de pagar os direitos. Não há possibilidade do prefeito deixar de pagar aquilo que é previsto na Constituição. Isso não é previsto. Quer dizer, você pode até, quando você estoura o limite prudencial, que não é o caso, nós estamos falando de quase 10% de margem que ele tem para aumentar, na verdade, você teria que diminuir o seu quadro, mas jamais tirar direitos dos trabalhadores. Elias, eu até entendo sua situação, entendo a situação dos trabalhadores, mas vamos colocar. O secretário de Finanças falou que tem o dinheiro, não tem lá para pagar. Mas o Iris, que ele é centralizador, ele toma conta da prefeitura. Se houver alguma decisão judicial penalizando a prefeitura a pagar uma conta muito alta e ela vai gastar esse dinheiro, a gente não sabe, a gente tem que ir lá, entender, saber tudo. Porque a gente não pode tomar essas decisões sem saber como que está acontecendo. Tem mas juiz ele precisa dizer também, né? Mas a prefeitura... Simplesmente não manda para lá. Nós vamos buscar essa resposta com ele.
Tá bem, esperamos que na semana que vem a gente possa levar até você, e em especial o telespectador servidor, essa resposta, né, do vereador Paulinho Graus em relação à database. Vereador Paulinho Graus, obrigado por ter vindo. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado, Elias. Prazer em recebê-lo, prazer também em receber aqui o vereador Elias Vaz mais uma vez. Boa noite, vereador. Boa noite, Paulo, boa noite, Paulinho, boa noite a todos que nos assistem, é sempre um prazer estar aqui contigo. Obrigado. Obrigado a você, telespectador, um grande abraço, uma boa semana para você e até domingo que vem.